Graça e paz, amados irmãos e irmãs, membros da Primeira Igreja Batista em Penápolis e também demais irmãos, irmãs e amigos que nos assistem. Sou o pastor Fernando Fernandes e desejo compartilhar daquilo que Deus tem colocado no nosso coração, ministrado, na minha vida a partir da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. E eu quero tomar o texto de Lucas, no capítulo 8, e eu quero ler os versos 40 a 42, e depois dar um salto para o 49 até os 50. Lucas, capítulo 8, 40 a 42, e os versos 49 e 50, o Evangelho de São Lucas, no capítulo 8, verso 40, diz assim: Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então, um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Agora, no 49, o texto diz assim: Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: Sua filha morreu, não incomodes mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: Não tenha medo, tão somente creia, ela será salva. Me veio à mente uma expressão que parece até paradoxal: sem medo, mas cheio de fé. Talvez você esteja pensando assim: como sem medo, mas cheio de fé? Se a pessoa tem fé, ela não tem medo. Ou se a pessoa não tem fé, pode ser que não tenha medo. Eu não sei. A ideia não é discutir isso, mas tem muita gente de fé que morre de medo de qualquer coisa, de tudo. Pessoas até que se dizem religiosas e que são supersticiosas, têm medo de passar debaixo de escada, gato preto e tudo mais. Porque o medo, na verdade, ele se configura em duas formas distintas. Uma delas, a primeira e mais importante, é algo que é inato. A gente vem ao mundo com isso, que é um senso de autodefesa, de autoproteção. É um sistema de alerta que liga no cérebro e coloca todo o corpo, todo o organismo preparado para uma situação que põe a nossa vida em risco. Mas, do outro lado, tem também aquilo que se chama em psicologia e em psicanálise de fobia. Como psicanalista que sou, eu às vezes lido com essa situação quando pessoas vêm e elas têm fobias, experiências negativas do passado, traumas, pessoas que sofreram violência, pessoas que foram maltratadas, relacionamentos abusivos. Então elas ficam perturbadas e de repente trava, porque a fobia, o medo, é maior e ela não consegue controlar. Não é defesa, é autodestruição, de certa forma. Fé. Fé é confiança. Mas não é confiança qualquer. Não é acreditar. Fé é uma confiança absoluta e incondicional. Se eu tenho fé numa pessoa, eu acredito nela e creio incondicionalmente de que ela é honesta comigo e é verdadeira comigo. Se eu tenho fé em Deus, se eu tenho fé em Jesus, eu sei que eu não preciso buscar outras fontes de ajuda, de apoio, porque a minha fé em Deus, a minha fé em Cristo é suficiente. Só. Não é estranho pessoas sem fé, cheias de medo. Assim como pessoas de fé que
tem suas fobias. Pois bem, a experiência de Jairo serve para nós como uma lição, uma demonstração de que nós enfrentamos situações as mais diversas, algumas muito ruins, negativas, perdas, diríamos até, irreparáveis. Mas que isso, necessariamente, não precisa ser um fator gerador de trauma que vai provocar uma fobia, gerar uma fobia que vai nos paralisar, nos aterrorizar e destruir a nossa vida. Porque podemos ter fé, e a fé pode ser, como se diz no linguajar do povo, a tábua de salvação. Eu diria que a fé pode nos conduzir à experiência de salvação em Jesus Cristo. Vamos olhar o texto, Lucas capítulo 8. Nesse mesmo capítulo, a partir do verso 26, é a experiência narrada de Jesus quando ele cura, liberta uma pessoa endemoniada, um homem que tinha uma legião, mais de 3.000 demônios. E aí, saindo dali, Jesus então volta a um determinado lugar e as pessoas já estavam ali esperando. E quando ele está ali, Jairo, que era religioso, é importante destacar isso, chefe da sinagoga, era um líder na sua religião, o homem que tinha algumas responsabilidades, ele se aproxima de Jesus. E aí, é o primeiro desafio para mim e para você. Se queremos viver pela fé e sermos libertos dos medos que podem prejudicar a nossa experiência de fé, atrapalhar a nossa experiência de fé. Ele implora a Jesus que o ajude, porque a filha dele, cerca de 12 anos, estava doente, quase à morte. Para implorar, é preciso ser sincero, pedir ajuda com humildade. Para você, para eu, para nós implorarmos algo a Deus, a Jesus, é necessário estarmos humilhados diante do Senhor. Quem quer a libertação dos medos, das fobias, que amarra, que ancora, que atrapalha a vida, a existência, precisa se humilhar diante de Deus e confessar os seus temores, confessar os seus medos. Outra coisa importante que podemos aprender na experiência de Jairo: ele não se limitou, ele não desistiu diante de uma crise, de uma perda. Alguém chegou, verso 49, e disse: para de incomodar o mestre porque a sua filha morreu. Uma perda irreparável, a perda de um filho, de um ente querido. Uma dor que eu imagino não cura. Eu não posso dizer que sei como é que é, porque graças a Deus eu não tive essa experiência. Mas eu posso analisar pela perda de uma das minhas irmãs, a Edi, ou pela perda da minha mãe, ou pela perda de pessoas que eu amo, meu pai e tantos queridos. Imagine perder um filho. Mas Jesus disse para ele: não tenha medo, tão somente creia. Então ele não se deixou abater, no sentido de se entregar, de se prostrar, de começar exasperado, gritar: minha vida acabou, eu morri, eu perdi minha filha que eu tanto amava, a única filha. Não. Ele foi incentivado para Jesus a persistir, a perseverar na fé. Mas para isso ele precisava vencer o medo, vencer os terrores, vencer as fobias que poderiam ser geradas pela perda, por aquela dor tão terrível que era a perda da sua filha. Ele precisava crer em Jesus para vencer aquilo tudo.
Ele precisava ter fé em Jesus. E a palavra crer aqui é do verbo ter fé no grego. Dessa fé incondicional, essa fé viva, essa fé dinâmica, essa fé que é absoluta, que não se abala, não importa as circunstâncias ao redor. E ele teve essa fé. E o texto continua a narrativa e vai dizer que o milagre aconteceu. Jesus vai até a casa dele. Chegando lá, Jesus vai aonde estava a menina com a mãe, alguns dos seus apóstolos, e Jesus dá uma ordem àquela menina, e o texto bíblico diz: o espírito dela voltou ao seu corpo e ela ressuscitou, ela se levantou. Se queremos um milagre poderoso, maravilhoso de Deus na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, se você quer esse milagre de Deus na vida de um dos seus filhos, quem sabe para tirar das drogas, dos vícios, quem sabe para tirar dos traumas, das fobias, você precisa ter fé em Jesus Cristo, crer em Jesus Cristo. O Senhor quer fazer esse milagre na sua vida, na sua casa. O Senhor quer trazer vida outra vez para você, para sua família, para os seus queridos. Não importa a condição em que estejam. Não importa o fundo do poço que você acredita estar vivenciando. Se você se humilhar diante do Senhor Jesus e abrir o seu coração e implorar a ajuda dele, ser sincero e dizer: eu não tenho outra maneira de resolver isso, eu preciso da sua ajuda, Senhor. Se você conseguir permanecer firme, de pé, mesmo que o teu coração entristeça, mesmo que você tenha que chorar às vezes de madrugada, quem sabe até ajoelhado na beira da sua cama, confessando para Deus a sua dor, a sua tristeza. E se você vencer os seus medos, o medo de ter fracassado como pai, como mãe, o medo de não ter fé suficiente para clamar a Deus, interceder e conseguir dele, pela graça e misericórdia, um milagre, o medo de não ser um religioso suficiente para que Deus do céu olhe para você. Todos esses medos são infundados. Quando temos fé, mesmo que situações venham na nossa vida para causar temor, a nossa confiança em Deus, a nossa esperança em Cristo Jesus, nos ajuda a superar tudo isso e a vencer esses desafios, porque cremos que o Senhor Jesus tem poder de trazer uma vida nova, de renovar as situações, de mudar a história, porque Ele é o Senhor da vida. Ele venceu a morte e Ele derramou o sangue dele na cruz do Calvário para nos permitir ter também essa experiência de fé e a certeza de vitória na nossa vida. Em Cristo, diz o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 8, nós somos mais do que vencedores. E ele coloca uma série de circunstâncias da vida, da existência humana, algumas delas muito negativas. Mas ele diz que nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. E que neste Cristo de Deus, o Jesus que morreu por mim e por você na cruz, nós somos mais do que vencedores. Ah, meu querido, creia em nome de Jesus. Se você dobrar os seus joelhos aí agora e implorar a Jesus a sua ajuda, humilhado, dizendo: me ajude a superar esses desafios, eu creio na vitória. E se tiver fé em Jesus, recebendo agora no seu coração como único Salvador e Senhor, uma fé incondicional, absoluta, nele, tão somente nele,
Talvez seja necessário, como Jairo, renunciar à sua religião e religiosidade anterior, mas depositar a sua fé única e exclusivamente em Jesus. Ele, eu creio, em nome de Jesus, vai fazer milagres, mudar a sua vida, a sua história e a sua casa. E eu oro por isso, abençoando você, em especial que fez essa oração de fé, confessando Jesus como único Salvador e Senhor da sua vida. Eu creio que o Senhor há de fazer milagres na tua casa e te conceder vitória, para a honra e glória do nome do Senhor nosso Deus e para testemunho da vitória de Jesus Cristo na cruz do Calvário, contra a morte, contra o pecado, contra o diabo e contra o inferno. Vitória que é sua, pelo poder da fé, em nome de Jesus. Amém.